Oi, pessoal! Agora a gente vai falar sobre o movimento circular uniforme, MCU, e o movimento circular uniformemente variado, MCUV. Vamos ver o que é isso. É muito similar ao movimento uniforme e o movimento uniformemente variado, mas agora a gente está dentro do movimento circular. Quando a gente estudou o movimento uniforme, no movimento uniforme a gente tinha a velocidade constante, a velocidade linear constante. Agora, no movimento circular uniforme, MCU, a gente tem a velocidade angular constante. Então, antes era a velocidade linear constante, agora é a velocidade angular constante. A velocidade angular corresponde à variação do ângulo dividido por ΔT. E a variação do ângulo é um certo ângulo final menos o ângulo inicial dividido por ΔT. E o ΔT a gente pode chamar de t, considerando que o t inicial é igual a zero. Então, a gente fica com t final menos θ inicial menos θ final menos θ inicial dividido por t. Isolando θ, o ângulo é igual a ômega-t mais θ0. O ângulo final, ou o ângulo para um instante de tempo t, corresponde a ômega-t vezes o ângulo inicial. Essa é a equação horária da posição no movimento circular uniforme. Θ é igual a θ0 mais ômega-t. Então, o movimento circular uniforme é o movimento em que a variação do ângulo é constante. Para um intervalo de tempo, ΔT, a variação do ângulo, da velocidade angular, ou a variação do ângulo, é sempre constante. Sempre vai variar a mesma quantidade de ângulos, a mesma quantidade de radianos, para o mesmo intervalo de tempo. Agora, no movimento circular uniformemente variado, a gente vai ter a aceleração angular constante. Então, a velocidade angular vai variar de uma forma linear. A aceleração angular corresponde à variação da velocidade angular dividido por Δθ. Ou seja, a aceleração angular ômega corresponde a aceleração angular gama vai ser ômega menos ômega inicial dividido pelo intervalo de tempo que a gente pode chamar de t. A velocidade angular corresponde à velocidade angular inicial mais a aceleração angular vezes t. Aqui nós temos uma equação para o movimento circular uniforme. Da mesma forma que no movimento uniformemente variado, a gente tinha três equações muito utilizadas. Vamos fazer essa analogia. No movimento uniformemente variado, a gente tinha o seguinte. No movimento uniformemente variado, a gente tinha as seguintes equações. Vou comparar as equações do movimento uniformemente variado com as equações do movimento circular uniformemente variado. Então, no movimento uniformemente variado, a gente tinha as seguintes equações. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Uma outra equação é V é igual a V0 mais AT. E a terceira equação, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Se a gente transformar essas grandezas lineares em grandezas angulares, a gente tem as relações do movimento circular uniformemente variado. Por exemplo, a gente já viu que S dividido por R corresponde a θ. O ângulo θ corresponde ao deslocamento S dividido pelo raio da circunferência. Então, se eu dividir S por R, S0 por R, eu vou dividir todos os termos dessa equação por R, V0 por R. E a aceleração por R, a gente tem o seguinte.
S sobre R corresponde a θ. Isso é igual a S0 dividido por R, vai ser θ0. Mais V0 dividido por R é igual à velocidade angular. V é igual a ômega R. Ou seja, V dividido por R é igual a ômega. V0 dividido por R vai ser ômega inicial. Vezes T, mais AT ao quadrado dividido por 2. A aceleração dividido por R vai ser a aceleração angular. A aceleração linear dividido por R vai ser a aceleração angular. T ao quadrado dividido por 2. Então, veja que existe a analogia entre as equações do movimento uniformemente variado com as equações do movimento circular uniformemente variado. De S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, a gente tem que θ igual a θ0 mais ômega 0t mais gama t ao quadrado dividido por 2. Existe analogia para todas essas equações. Vamos fazer o mesmo para V igual a V0 mais AT. A gente vai obter a equação que a gente já obteve anteriormente e a gente apagou. Vamos dividir aqui por R. Vamos dividir por R. E vamos dividir por R. A gente vai obter o seguinte. A gente não sabe que V é igual a ômega R. Então, V sobre R é igual a velocidade angular. A aceleração angular corresponde a A sobre R. Ou, em outras palavras, a aceleração linear é igual a gama vezes R. A aceleração linear é igual a aceleração angular vezes R. V sobre R é igual a velocidade angular. Isso é igual a V0 sobre R, que é velocidade angular inicial, mais a aceleração angular vezes T. Ômega é igual a ômega 0 mais gama vezes T. E da última equação, dividindo, agora a gente vai dividir por R ao quadrado, dividindo os termos, cada termo dessa equação, como a gente está dividindo tanto um lado da igualdade quanto o outro lado da igualdade pelo mesmo valor, a gente não está alterando a equação. V ao quadrado sobre R ao quadrado é igual a V0 ao quadrado sobre R ao quadrado, dividido por 2 vezes A sobre R, vezes ΔS dividido por R. Então, a gente está dividindo cada termo por R ao quadrado. Ficamos com V ao quadrado sobre R ao quadrado corresponde a V ao quadrado sobre R ao quadrado é igual a V sobre R, tudo isso elevado ao quadrado. E V sobre R é a velocidade angular ao quadrado. Então, ficamos com velocidade angular ao quadrado é igual a velocidade angular inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração linear sobre R é a aceleração angular. E ΔS dividido por R corresponde à variação do ângulo θ. Então, a gente tem essas três equações do movimento circular uniformemente variado. E uma última observação. É que no movimento uniformemente variado, a gente não tem um movimento periódico. A gente estudou período, frequência, a gente não tem um movimento periódico, porque aqui a gente vai ter, além da aceleração centrípeta, que vai mudar a direção e sentido, a gente tem uma variação do módulo da velocidade angular. Então, se eu tenho um carro andando, percorrendo uma rotatória, se eu tenho um movimento uniforme, movimento circular uniforme, se ele percorre a primeira volta em 10 segundos, a segunda volta vai ser em 10 segundos, a terceira volta vai ser em 10 segundos, a velocidade angular é constante no movimento uniforme. Já no movimento uniformemente variado, ele pode percorrer cada vez mais rápido, caso exista uma aceleração angular positiva. Então, se ele percorre a primeira volta em 10 segundos, a segunda volta ele pode estar mais rápido, ele pode percorrer em 9 segundos, depois 8, depois 7. Então, aqui nós não temos um período constante.
o número de voltas, num certo intervalo de tempo, pode aumentar caso seja um movimento com aceleração positiva. Então, aqui a gente não tem um movimento periódico. Vamos resolver uma questão? Questão da Unicamp. As máquinas cortadeiras e colheitadeiras de cana-de-açúcar podem substituir dezenas de trabalhadores rurais, o que pode alterar de forma significativa a relação de trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar. A pá cortadeira de máquina ilustrada na figura, isso aqui é uma pá cortadeira de máquina, ela gira em movimento circular a frequência de 300 RPM, 300 rotações por minuto. Então, as máquinas cortadeiras e colheitadeiras de cana-de-açúcar podem substituir dezenas de trabalhadores rurais, o que pode alterar a relação de trabalho. Aqui nessa figura a gente tem uma pá cortadeira que tem um movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme. No movimento circular uniforme, a velocidade angular ela não muda, ela permanece constante. Se leva 10 segundos para dar uma volta completa, no ciclo seguinte também vai levar 10 segundos para dar uma volta completa. A velocidade angular não muda. Qual é a velocidade no ponto extremo dessa pá? Esse ponto extremo está a 60 centímetros do centro, ou seja, R é igual a 0,6 metros. R é igual a 0,6 metros. Então vamos lá, vamos resolver a questão. A frequência é de 300 rotações por minuto. Então a gente dá 300 rotações em 1 minuto. Qual é a velocidade? A velocidade, a questão está perguntando sobre a velocidade de um ponto P, então está trabalhando sobre a velocidade linear, que é ΔS dividido por ΔT. Se a gente considera o ΔT de 1 minuto, 60 segundos, o ΔS vai ser de 300 rotações. Corresponde a 300 rotações e em cada rotação a gente tem um deslocamento de 2πr. Portanto, a velocidade vai ser igual a 300 vezes 2 vezes π, em que a gente deve considerar π aproximadamente igual a 3, vezes o raio, que é de 0,6 metros. Tudo isso dividido por 60. A velocidade é igual a 60 corresponde, vamos dividir por 100 e multiplicar por 100. 60 dividido por 100 é igual a 0,6. Multiplicado por 100, a gente não altera o resultado. A gente dividiu e multiplicou pelo mesmo número. A gente cancela 0,6 com 0,6. 300 dividido por 100 é igual a 3. A velocidade é igual a 3 vezes 2 vezes 3. 9 vezes 2 é igual a 18 metros por segundo. Vamos resolver essa questão de novo utilizando as equações que a gente aprendeu. A gente sabe que a velocidade angular, que a velocidade linear é igual a ômega vezes r. V é igual a ômega vezes r. A gente sabe também que a velocidade corresponde a ΔS dividido por ΔT. Isso é igual a ômega vezes r. A velocidade angular corresponde, se a gente tem aqui o período, em ΔT a gente tem o período, a velocidade angular é igual a Δθ dividido por ΔT.
Se ΔT é de um período, o Δθ vai ser igual a 2π radiano, ou seja, ômega é igual a 2π sobre período, e 1 sobre período corresponde à frequência. 1 sobre período é igual à frequência, a gente viu isso, ou seja, ômega é 2 vezes π vezes 1 sobre período, e no lugar de 1 sobre período a gente pode colocar a frequência. Ômega é 2πf. Então, vamos lá. A gente tem a relação V igual a ômega vezes R. E a gente tem a relação de ômega é igual a 2 vezes π sobre período, ou seja, ômega é igual a 2πf. A gente vai utilizar essas relações aqui. Nós temos a frequência, nós temos o raio e queremos calcular a velocidade linear. A velocidade linear é igual à velocidade angular, que é dada por 2 vezes π vezes a frequência, multiplicado por r. A velocidade linear corresponde a 2 vezes 3, a gente está considerando π igual a 3. A frequência é de 300, frequência corresponde ao número de revoluções dividido pelo intervalo de tempo. A gente tem 300 revoluções, 300 voltas completas, dividido pelo intervalo de tempo de 1 minuto, 60 segundos. E a gente vai multiplicar isso por R. E R é igual a 0,6. Então, resolvendo essa expressão aqui, a gente vai obter esse resultado, 18 metros por segundo. A velocidade é de 18 metros por segundo. E a alternativa correta é a letra C. Vamos mudar de assunto, vamos falar agora de rolamento. Pessoal, agora a gente vai falar sobre rolamento. Considere que você tem um carro, uma bicicleta, alguma coisa que possua rodas. E você deseja ver a relação entre o quanto move cada uma dessas rodas e quanto move o carro. A gente vai ver que o deslocamento percorrido por um ponto externo a uma roda é o mesmo deslocamento do veículo como um todo. Isso às vezes pode parecer óbvio ou para alguns não parece óbvio, mas nosso objetivo agora é entender isso. E para isso, considere o seguinte. Deixa eu ver aqui no meu vídeo se vai aparecer esse carrinho aqui. Eu separei este carro. Aqui nós temos um carrinho de brinquedo. E aqui nós temos uma roda. E eu peguei um barbante e prendi essa roda. E esse barbante tem um comprimento tal que ele dá uma volta completa na minha roda. Então, em uma das 4 rodas do meu carro, eu prendi esse barbante, cujo comprimento corresponde a uma volta completa. Ou seja, o comprimento desse barbante aqui é 2πr, em que r é o raio dessa rodinha. Então, eu prendi esse barbante. Além disso, eu fiz uma marcação. Está vendo o pontinho preto aqui? Eu fiz uma marcação. Eu vou botar esse pontinho preto em contato com o solo. Em contato com esse livro aqui. Pronto. Pronto. O pontinho preto está em contato com o piso. Certo. Eu vou começar a deslocar esse carrinho. Eu vou deslocar ele para frente. Estou andando com o carrinho, veja que a roda está girando. E conforme a roda gira, o barbante vai ficando no chão. E eu vou girando de modo que o ponto preto, que estava em contato com o solo, volte a ficar em contato com o solo.
Pronto. Eu desloquei de tal forma que o ponto preto inicialmente estava em contato com o solo e ele volta a ficar em contato com o solo. Isso significa que eu dei uma volta completa na minha roda. E note que o barbante ficou todo em contato com o solo. Veja também que nesse processo não houve escorregamento. Sempre houve contato da rodinha com o piso, com este livro aqui, sem escorregamento, sem a roda mover mais do que o carro move. E pronto. Veja que esse comprimento do barbante é o quanto o meu carro andou. O meu carro andou esse deslocamento aqui. O pontinho preto estava inicialmente nesta posição e na posição final ele estava aqui. O meu carro andou essa distância. E este comprimento do barbante, que é o quanto o meu carro andou, corresponde ao comprimento da minha roda. A minha roda mede 2πr e esse barbante também mede 2πr. Se esse carro andou o comprimento desse barbante, então esse carro andou 2πr. Com isso, a gente conclui o seguinte: o quanto desloca um ponto externo de uma das soldas do veículo é o mesmo quanto anda o veículo. Se esse ponto aqui, esse ponto de preto, ele deslocou 2πr, é porque meu carro andou 2πr. Se esse ponto andou 10 metros, meu carro andou 10 metros. Se esse ponto teve um deslocamento total de 20 metros, é porque meu carro andou 20 metros. Então, qualquer ponto externo de qualquer uma dessas soldas, o quanto esse ponto externo deslocou é quanto o meu carro deslocou. Com isso, a gente consegue resolver muitas questões de vestibular e muitas questões de concurso. Vamos ver uma questão. Aqui nessa figura eu estou representando o que eu fiz com o meu carrinho. Eu fiz uma marcação na minha roda, aqui a marcação é de vermelho, e eu coloquei esse barbante de cor azul. Eu fui andando com a roda, com o meu carro, com a minha bicicleta. Esse barbante foi ficando no chão, ó. No instante 2, tem essa quantidade de barbante no chão. No instante de 3, eu continuo girando maior quantidade de barbante no chão. E eu vou andando até o ponto vermelho voltar a ficar em contato com o solo. E eu sei que o comprimento desse barbante mede 2πr. Se minha roda deslocou 2πr, e esse é o mesmo deslocamento de um ponto externo de uma das soldas, significa que o quanto esse ponto externo deslocou é a mesma quantidade, é a mesma distância deslocada pelo carro, pela bicicleta. Vamos ver isso através de uma questão? Essa questão é do vestibular da UNB. Eu esqueci de colocar isso. Vestibular UNB 2022. Vestibular da UNB. A figura procedente ilustra o comportamento da curva denominada cicloide, formada pelo ponto P, que está marcado fixo na roda de uma bicicleta, cujo raio mede 50 centímetros. Então, esse ponto P, se eu tirar várias fotos do meu carro e essas fotos vão destacar a posição desse ponto P, então esse ponto P a gente vai ver que ele percorre essa trajetória aqui. E essa trajetória recebe um nome especial de cicloide. Está marcado
formando pelo ponto P, que está marcado fixo na roda da bicicleta, cujo raio mede 50 centímetros. Considerando essas informações e sabendo que o referido veículo se move a uma velocidade constante de 10 km por hora, no plano horizontal, julgue os itens seguintes. Primeiro item. O item diz que a frequência angular do ponto P é superior a 7,10 radianos por segundo. Como é que a gente vai calcular a frequência angular? A gente sabe que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes r. E esta velocidade angular recebe também o nome de frequência angular. A velocidade angular, que a questão pede, é igual à velocidade linear dividido pelo raio da circunferência. O raio a gente já tem. E a velocidade do veículo? Bom, a gente tem a velocidade do veículo. A gente não tem a velocidade da roda. Mas a gente acabou de ver que a velocidade de uma das rodas, a velocidade de um ponto extremo de uma das rodas corresponde à velocidade do veículo. Então, a velocidade de uma das rodas, a velocidade angular, é igual a 10 km por hora. 10 km por hora dividido por R. E R é 50 centímetros, ou seja, 0,5 metro. Quando a gente tem uma velocidade de quilômetros por hora e a gente quer converter para metros por segundo, a gente vai dividir por 3,6. Então, essa velocidade angular é igual a 10 km por hora, 10 dividido por 3,6 metros por segundo, sobre 0,5 metros. A velocidade angular é 10 dividido por 3,6 e essa fração é dividida por 0,5. Isso corresponde a 10 dividido por 3,6 multiplicado pelo inverso de 0,5, multiplicado por 1 sobre 0,5. Multiplicando o numerador e denominador por 10, a gente vai ficar com 10 sobre 5, que é igual a 2. A velocidade angular é 20 dividido por 3,6 radianos por segundo. Esse metro cancela com esse metro, ficamos com 1 sobre segundo. E a gente sabe que a velocidade angular, o ângulo é medido em radianos, então a gente pode escrever como radiano por segundo. Lembrando que radiano é adimensional. A velocidade angular é 20 dividido por 3,6 radiano por segundo. Bom, falta ver se isso é superior ou não a 7,10. O resultado é aproximadamente igual a 5,6 radiano por segundo. Essa velocidade angular ela é inferior a 7,10. Esse item está falso. A velocidade angular é aproximadamente igual a 5,6 radiano por segundo. Vamos para o próximo item. O próximo item diz o seguinte: o comprimento do arco, item 2. O comprimento do arco da curva do cicloide indicado por D é igual a π metros. Bom, aqui no ponto D, esse ponto P ele estava em contato com o solo. A roda foi girando e esse ponto P foi fazendo essa curva aqui, esse cicloide. E quando encostou no chão de novo, quando ficou o ponto P encostado com o chão, a gente tem esse ponto aqui. Ele assumindo a menor altura possível. Depois ele vai percorrer um cicloide de novo. Então, essa distância D corresponde a 2πr.
2πr, que é o quanto anda esse ponto da bicicleta e é quanto anda a bicicleta propriamente dita. Então, D é igual a 2 vezes π vezes r. A questão está dizendo que o comprimento do cicloide é igual a π metros. Bom, D é igual a 2 vezes π vezes r, que é igual a 0,5. Isso é igual a π metros. O comprimento é igual a π metros, o item está verdadeiro. Então, item 1 falso, item 2 verdadeiro. Para finalizar nossa teoria, a gente vai ver sobre... Não é sobre rolamento. Para finalizar a teoria, a gente vai ver sobre a transmissão de movimento circular. Aqui nós temos a transmissão de movimento circular. São rodas dentadas, são polias, é uma correia de uma bicicleta, é uma correia ligando duas polias. A gente vai ver qual é a relação entre velocidades, velocidades angulares, velocidades escalares, quando a gente vai ter uma mesma manutenção da velocidade angular e outros momentos a gente vai ter uma manutenção, uma mesma velocidade linear. Vamos ver, tentar entender o que é cada caso. Aqui não é o objetivo decorar, aqui é o objetivo visualizar qual é o caso. Se é um caso de velocidade angular igual, por exemplo aqui, se nessa engrenagem a velocidade linear é igual à velocidade linear do mesmo ponto na outra engrenagem, ou se é um caso de manutenção da velocidade angular, a gente vai ver cada caso.